capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Estamos em uma série de mensagens sobre Gálatas e hoje encerra essas mensagens. A irmã Márcia pregou o capítulo 1, eu preguei o capítulo 2, a irmã Márcia pregou o capítulo 3, eu preguei o capítulo 4, a irmã Márcia pregou o capítulo 5 e hoje eu vou pregar o fechamento dessa mensagem. Vamos ler rapidamente o texto que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo e não a lei de Moisés. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu trabalho, o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um também deve levar o seu próprio fardo. Não é para ficar montando nas costas dos outros. Mas olha só, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, aquele que ensina, que prega, que fala. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão morreremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede, com letras grandes, garrafais, eu vos escrevo, do meu próprio punho, todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem, a vós circuncidardes, somente para não serem perseguidos, por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não for em outra coisa, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão também é alguma coisa. Mas o que é alguma coisa? O que é a coisa? É ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Antes de nós retornarmos ao texto, eu preciso de fechar esse sermão com o contexto dessa epístola, porque a partir do contexto dessa epístola, eu e você teremos um embasamento suficiente para entender o significado e a importância dessa epístola. Então, o contexto que nós estamos aqui vivenciando é o contexto histórico onde nós temos na Galácia. Galácia é uma região, não é uma cidade. Galácia é uma região composta de 4 cidades. A irmã Márcia disse isso na primeira pregação: Pisídia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Paulo havia visitado na sua primeira viagem missionária, passado por essas cidades, não tinha cristãos nessa cidade. É Paulo quem passa naquele lugar e converte as pessoas falando. E então, na sua primeira viagem missionária, quando Paulo sai, fica nessas cidades comunidades cristãs. E essas comunidades dão continuidade, apesar de Paulo ter se retirado para outro lugar. Então, Paulo está falando para uma igreja que ele diretamente ajudou a ser constituída nessas cidades. Essa é uma primeira informação. A segunda informação
é que esse texto está sendo escrito entre 44 e 54, antes, ou melhor, depois de Cristo, e o governador que estava no Império Romano é um governador chamado Cláudio. Aí que eu queria que vocês prestassem atenção comigo, que é o seguinte: essa ideia que nós temos hoje de nação é uma ideia recente, certo? Os primeiros, quem assistiu a Copa do Mundo sabe. O que é a Copa do Mundo? A Copa do Mundo nós temos vários países. Essa ideia de país é recente. Ela surgiu lá no ano 1200 depois de Cristo. Os 4 primeiros países formados são Portugal, Espanha, França e Inglaterra. São os 4 primeiros Estados-nações que a gente tem. É recente. É lá no ano 1200 que começa essa coisa. E antes disso, o que tem? Antes de ter país, da gente ter essa ideia de aqui é o Brasil, opa, passou a fronteira a Argentina, opa, passou a fronteira a Uruguai, opa, passou a fronteira ao Chile, opa, passou a fronteira a Venezuela, opa, passou a fronteira a Bolívia. Essa ideia que nós temos é recente, não tinha. O que tem antes disso então? O que tem antes disso é império. O que tem antes disso é império. E o que é um império? O império é a dominação de um povo sobre outros povos. Um império é constituído dessa maneira. Quando um império toma um outro povo, ele impõe a sua língua, ele impõe a sua religião, ele impõe os seus costumes, ele impõe a sua autoridade, inclusive cobrança de imposto. Tudo bem? Antes de país, nós temos todo mundo. Antes de país, nós temos isso. Tá. Aqui o contexto que nós estamos falando, Paulo está escrevendo num momento em que há um império, que nós chamamos de Império Romano. E o imperador é Cláudio. Mas aí que está a sacada da epístola, para a gente entender onde que está o foco dessa epístola, que é o seguinte: todos os imperadores romanos dominavam os povos, e eles impunham a sua língua, a sua tradição, o seu costume, etc. Quando eles conquistaram os judeus, tinha um problema ali. Qual era o problema? Os judeus eram os únicos povos que eram monoteístas. Isso significa que eles acreditavam só em um Deus. Todos os outros povos daquela época acreditavam em vários deuses. No Deus do sol, no Deus da chuva, no Deus da terra, no Deus da fertilidade, no Deus que faz colher, no Deus que faz plantar, no Deus que faz sorrir, no Deus que faz chorar. Eles tinham uma infinidade de deuses. Todos os povos da antiguidade acreditavam em vários deuses. Só que aí o Império Romano conquista um povo. E aí? Aí deu pepino, porque os judeus não aceitavam ser submetidos ao Império Romano, porque o Império Romano acreditava em vários deuses, mas o judeu acredita só em um Deus. Então o Império Romano fez um contrato. O que é um contrato, gente? É um acordo, não é? Quando a gente faz um acordo, um contrato eu vou ter a minha responsabilidade, o meu direito e o meu dever, e você vai ter o seu direito e o seu dever. O Império Romano falou assim: beleza, vocês não cultuam vários deuses? Não vai ter como vocês virem para o nosso templo cultuar vários deuses? Cultuar o imperador? Não vamos fazer isso? Não. Então vamos fazer um acordo. Qual acordo? Nós vamos estabelecer um contrato. O nome desse contrato eu falei semana passada, proposital, porque eu ia retomar hoje. É Pax Romana, ou Paz Romana. Pax Romana, que era o seguinte: o acordo era basicamente o seguinte: vocês podem cultuar o Deus de vocês, vocês podem ter a sinagoga de vocês, vocês podem ter o templo de vocês, vocês podem montar a maneira que vocês querem na sociedade, com uma condição:
condição é que vocês não se revoltem contra o nosso império. A condição é que vocês fiquem no cantinho de vocês, trabalhando e pagando imposto para nós. E aí está tudo certo, está tudo bem? Se a gente fizer esse acordo, aí vocês ficam aqui tranquilos, vocês cultuam o Deus de vocês, com a cultura de vocês, pagam o imposto para nós, e aí fica tudo na mesma. Eu não vou invadir você, eu não vou entrar no seu território, eu não vou acabar com você, mas você paga o imposto para nós. Em outras palavras, vamos te explorar, mas menos do que a gente explora os outros povos ali, porque os outros povos a gente explora com força. Então vou te explorar de uma maneira menor, mais tranquila, ok? Esse é o contexto. Então como que eles vão definir quem é os judeus? Como que define quem é judeu e quem não é? Circuncisão, sábado, as leis dos alimentos e guardar os dias e festas, e a Torá, que é a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Essas são marcas que faz com que o Império Romano olhe para a pessoa e diz assim, é judeu. Ah, então ele tem passagem livre, ele não precisa de ir lá no templo cultuar os deuses da fertilidade, o deus do sol, o deus da lua. Ele é judeu, ele tem uma marca. Qual a marca? É circuncidado, guarda o sábado, tem uma alimentação diferente. Tudo bem até aqui? O que está acontecendo na igreja de Gálatas? Tem judeus que estão embaixo do acordo com o Império Romano. Esses judeus se converteram a Jesus. Só que eles falam o seguinte: tudo bem, a gente vai pregar Jesus, mas vamos continuar mantendo a prática da circuncisão, do sábado, da alimentação. Vamos continuar mantendo a guarda da lei de Moisés e da Torá, porque aí o Império Romano deixa nós. Porque se nós não formos circuncidados, não guardarmos o sábado, não tivermos o apego com a alimentação, a gente não vai ser considerado judeu. E se nós não somos judeus, nós não temos o contrato da Pax Romana. Logo, o Império Romano vai fazer o que com a gente? Perseguir. É o que aconteceu com Nero. Ele colocava os cristãos, que é posterior a isso que a gente leu, ele colocava os cristãos para leão, bestas feras comerem no Coliseu, porque eles disseram, não somos judeus, somos cristãos. Então, olha lá o verso 12 e 13, rapidinho, aliás, isso, o verso 13, melhor, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O verso 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Para quê que eles querem a circuncisão? Para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Deu para entender o pepino que Paulo está na mão aqui para enfrentar? Porque ele está dizendo o seguinte: vocês não devem mais circuncidar, não devem mais guardar o sábado, vocês não têm mais apego à lei, vocês não são mais judeus, vocês são cristãos. E a galera lá da igreja está falando assim: mas se a gente sair do judaísmo, o império mata nós. E o Paulo está falando assim: é isso aí. Se a gente sair do judaísmo, a Pax Romana para de reinar. Se a gente sair do judaísmo, o contrato acaba, porque quem tem contrato são os judeus. E o Paulo está falando assim, ó, é isso aí. Vocês vão ser perseguidos mesmo. No final você vê lá, o Paulo fala, né? Não vem torrar minhas paciências não. O que ele fala aqui, ó. Verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Está falando, não torre minha paciência não.
Vocês vão começar a chorar e falar: nós vamos ser perseguidos, o Império Romano vai vir sobre nós. Não torre a minha paciência não, ó. Não me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo falou assim, ó: vocês vão começar a sofrer? Eu já estou sofrendo, meu amigo, faz tempo. Vocês estão com medo da perseguição? Está aqui as marcas, aqui, ó. Por isso, a mensagem de Gálatas, ela é uma potência, ela é uma explosão, porque é dizer ao Império Romano que há um novo povo, que há um povo que não segue a ordem do Império Romano, que é um povo que não está sobre o contrato. A Márcia não falou sobre o contrato e aliança? Um povo que não está sobre o contrato do Império Romano, mas sobre a aliança de Cristo. Amém? Vamos para o texto então, né? Tá, olha só que interessante. É por isso que Paulo vai dizer, lá em Gálatas 1:10, acaso procuro eu agradar a homens ou a Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Ele continua, porque Paulo fala tanto nessa carta sobre liberdade, a gente começa a entender, Gálatas 2:4, e isso por causa dos falsos irmãos, são esses que querem continuar lá na Pax Romana, no contrato, por causa dos falsos irmãos se intrometerem com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Aí, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão do Império Romano. Gálatas 5:1. Gálatas 5:13, ele vai dizer, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não ao Império Romano, mas à liberdade em Cristo Jesus. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. E por causa disso, desse contexto, Paulo denuncia esses homens pela conveniência. Quer dizer, vocês querem fazer com que o Evangelho seja uma coisa conveniente, e o Evangelho não é conveniente. O Evangelho é um contrassenso do mundo. O Evangelho é uma ruptura. Ele é contracultural. Ele vai contra a lógica como a sociedade está estabelecida. Tudo bem? Então, vamos lá. Verso do 1 ao 10. Antes de eu ler esses versos, eu só queria fazer a consideração de que, enquanto no capítulo 1 e no capítulo 2, o Paulo fala um pouco sobre a sua experiência como apóstolo, no capítulo 3 e no capítulo 4, ele define o conceito de justificação pela graça, ou justificação pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 5 e no capítulo 6, nós temos a prática disso, que nós chamamos na teologia de encarnação. É quando o que você diz e o que você pensa ganha materialidade. Quando o que você diz e o que você pensa ganha gesto, ganha ação, ganha prática, ganha atitude. Nós chamamos isso do evangelho encarnacional, quer dizer, a palavra ganha corpo, o verbo é encarnado. Você diz que ama, mas você só não diz que ama, você ama agindo. Ganha materialidade, você ganha abençoando, você ganha fazendo. Nós temos aqui, o João e a Lana são nutricionistas. Eles podem chegar lá na clínica deles e ensinar as pessoas sobre várias coisas sobre alimentação. E a pessoa pode olhar aquilo, entender aquilo, refletir sobre aquilo, entender o conceito, mas quando isso ganha corpo, quando ela consegue colocar aquilo em prática, então foi encarnado, entendeu e agora começou a fazer, a praticar, a agir. Tudo bem?
O capítulo 5 e 6 de Gálatas é essa encarnação da mensagem dos capítulos anteriores. Porque aí é como se os interlocutores estivessem dizendo assim: ô Paulo, e agora que a gente entendeu o que é justificação pela fé? E agora que a gente entendeu todas essas coisas que você falou, o que acontece? Aí o Paulo vai dizer, acontece assim, ó. Tem o fruto do Espírito, agora vocês vão ser mansos, agora vocês vão ter autocontrole, agora vocês vão ser objetos de amor e amar as pessoas, agora vocês vão ter paciência, agora, tudo bem? A prática, a encarnação da mensagem. Verso 1 ao 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, se engana a si mesmo. Mas prove cada um o seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu queria fazer uma correlação aqui da literatura do Paulo, porque parece que o verso 2 está em oposição ao verso 5. Por quê? O verso 2 ele diz, levai as cargas uns dos outros, e no verso 5 ele diz, porque cada um vai levar a sua própria carga, ou seu próprio fardo. Quer dizer, eu levo do outro ou eu levo a minha? Então eu fiz aqui uma convergência para entender o que ele está querendo dizer, né? Levar a carga uns dos outros e a sua própria carga. A fé em Cristo resguarda essa duplicidade. Há uma dimensão comunitária e há uma dimensão pessoal. O versículo 2 está em contraste com o versículo 5. Um é comunitário, eu levo a carga do outro. E o outro é pessoal, eu levo a minha própria carga. Por quê? Verso 2. Por que nós devemos levar a carga um do outro? Porque o evangelho encarnado pressupõe generosidade. Não existe evangelho sem carregar as cargas uns dos outros. Não existe evangelho, Lucimar, sem arrecadação de leite para a Santa Casa. Não existe evangelho sem arrecadação de alimento para as pessoas que precisam. Não existe evangelho sem a ajuda daquele seu familiar que você sabe que está precisando e que às vezes você tem condições de ajudar. Não existe evangelho sem generosidade. Por isso ele diz que nós levamos as cargas uns dos outros. Porque evangelho é isso, é você abrir a sua necessidade e outros que têm a possibilidade suprir essas necessidades suas. Por outro lado, tem hora que outras pessoas vão abrir as necessidades delas para você, e você será o agente que vai suprir as necessidades na vida dela. Então, evangelho é essa retroalimentação de que nós nos abrimos quando precisamos, mas ajudamos quando podemos ajudar. Por isso nós levamos as cargas uns dos outros, é o verso 2. Agora o verso 5, ele fala sobre cada um carregar a sua própria carga. Por quê? Porque evangelho também pressupõe responsabilidade. Tem coisa na sua vida que não vai dar para ninguém enfrentar. É responsabilidade sua enfrentar isso. Ninguém vai poder passar por você. Por mais que nós possamos ajudar, não tem como você passar. Certo? O irmão João, o ano passado, perdeu a mãe. Não tem como nós passarmos pelo luto do irmão João. Porque isso é uma responsabilidade, um enfrentamento que ele vai ter que carregar. E ele vai ter que lidar, e elaborar, e ressignificar.
lidar com esse confronto. Então o verso 2 e o verso 5 trabalha com essa dimensão comunitária, do cada um levar os fardos uns dos outros, e o verso 5 trabalha com essa dimensão pessoal. Quer dizer, tem coisas que cabe a mim, que é a minha responsabilidade. Porque o evangelho também não é você montar nas costas dos outros e achar que os outros têm que fazer as coisas. Tem coisas que não dá para você terceirizar, irmão. Tem coisa que é você. Isso é responsabilidade. Evangelho tem que pressupor responsabilidade. Nós temos jovens aqui. Jovens, vocês precisam, tem coisas que são de vocês. Vocês precisam ser responsáveis. Vai ter que levantar de manhã cedo, colocar o currículo embaixo do braço, procurar serviço, trabalhar, fazer curso. Vai ter que correr atrás. Leva a sua carga, para de pesar, porque tem coisa que é sua responsabilidade. Nós levamos as cargas uns dos outros, mas nós temos as nossas próprias cargas para serem carregadas. Evangelho é generosidade, mas evangelho também é responsabilidade. Amém? Ok, seguimos. Então, esse movimento de comunidade e pessoalidade, tá? O texto pressupõe que a prática cristã deve ser colaborativa, por sermos um, por fazermos parte de uma comunidade da fé. Nós semeamos nessa unidade, e a unidade é do Espírito. Somos vivificados por esse mesmo Espírito. Por isso Paulo termina o verso 10 dizendo: façam o bem em todo o tempo, para quem vocês puderem. Tem até uma frase que diz: empregue o que Deus lhe confiou para fazer o bem, todo o bem possível, de todas as espécies, em todo grau, primeiro para os da família da fé, depois a todos os homens. Eu queria fazer algumas indagações para vocês irem para casa pensando. A fé cristã é generosa, responsável e pressupõe o caminho do bem e da unidade. Como você tem sido generoso? Como você tem sido generoso na igreja? Como você tem sido generoso na sua família? Como você tem sido generoso no seu serviço? Como você tem sido generoso no seu ciclo de amizades? Você tem se responsabilizado por aquilo que lhe compete? Ou você tem sido um fardo na vida dos outros? Você tem tomado as suas responsabilidades? Uma outra pergunta: por onde você passa? Família, igreja, trabalho, por onde você passa? Você cria unidade, bondade, caminho do bem? Ou você gera divisão, dissensão, facção? A ideia aqui, no verso 10 é: ninguém solta a mão de ninguém, entendeu? Aqui na nossa igreja a gente tem que começar a criar essa cultura na nossa mente. A cultura de que ninguém solta a mão de ninguém. Tem que ir junto. É uno. É a unidade. É o mesmo Espírito. É o mesmo Cristo. É o mesmo Senhor. Então tem que ser uno. Vamos para o verso 11. Vede, com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Já lemos esse. Vamos lá, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o que realmente vale a pena é ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com essa regra, que regra? Ser nova criatura. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O final do capítulo aponta para a esperança de uma nova criação. E eu parto para o final dessa mensagem. A ideia de uma nova criação. Ele está dizendo que ele é uma nova criatura. Ele está dizendo que não vale a circuncisão, que não vale o império, que não vale o contrato, que não vale o judaísmo, que não vale a lei, que não vale o sábado, que não vale as regras, mas o que vale
é a nova vida, é a nova criatura. É como se Gálatas fosse novamente um haja luz de Gênesis. É como se o capítulo 6 de Gálatas estivesse dizendo, e o texto de Gálatas como um todo, estivesse dizendo novamente, é uma palavra que sai da boca de Deus dizendo, haja luz, uma nova criatura, um novo começo, um novo princípio. Gálatas está propondo diante daquele império ferrenho, diante da realidade da vida de Paulo e da perseguição da igreja, Gálatas está dizendo, é possível criar um novo mundo, uma nova lógica de ser humano, uma nova maneira de enxergar a vida, os meus dias, a minha família, a minha igreja, a sociedade, a relação que eu tenho com o dinheiro, a relação que eu tenho com as coisas. É uma nova possibilidade de criar um novo mundo. Por isso Gálatas 6 termina com essa mensagem de esperança, falando sobre novo. E eu marquei aqui, eu achei isso fascinante, eu quero ler para vocês. Nova criatura, nova criação. O termo aqui é como se fosse algo inédito e surpreendente. O termo aqui pode ser relacionado à arte, pois quando um artista faz algo, quando um artista faz alguma coisa, ele quer ser inédito. Filme de Hollywood, ele quer ser inédito, ele quer ser único, surpreendente. Você vai no filme, daqui a pouco o filme tem aquele plot twist, né? Você fala, uau, surpreendente. Ele está dizendo assim, vocês têm que ser surpreendente. Ah, mas eu fui criado assim. Meu pai não tinha costume de dar beijo em mim, não. Esse negócio de dar beijo, meu pai não tinha costume de dar beijo em mim, não. Negócio de ficar falando te amo. Meu pai não fez isso comigo, não. Também não vou fazer, porque eu fui criado assim. Ele está dizendo, tem que ser novo, tem que ser surpreendente. Ah, mas eu tenho 30, 40 anos, eu vou chegar hoje, vou dar um beijo no meu filho e dizer que eu amo ele? Vou dar um beijo na minha esposa e dizer que eu amo ela? Ah, é para ser isso, é para ser esse plot twist. Opa! O que está acontecendo? O que você está querendo? É uma nova criatura, é um novo começo, é a esperança de uma nova maneira de viver a vida. Que é isso? Quem é você? Devolve a minha esposa agora. Amém? Ele está falando sobre uma nova vida, uma nova criatura, meu irmão. É a esperança de nós vivermos de novo o novo. Ele, assim como Deus cria, tem criatividade de ver com o novo. Nós somos a criação. Olha que frase bonita. Nós somos a criação de uma palavra pronunciada por Deus. Você é a criação de uma palavra dita por Deus. Deus disse e você existiu. Somos a materialização daquilo que Deus diz. Vamos nos colocar em pé nessa noite? Eu coloquei aqui, novidade aqui tem a ver com criatividade, certo? É como se o Paulo estivesse olhando para nós e dizendo assim: Deus reinventou minha vida. Dá para entender? Deus reinventou a minha vida. Meu irmão, como eu gosto dessa palavra. Reinventar. Ventar. Vento. E o texto diz que Deus nos criou com sopro.
com vento. O termo para Espírito Santo, irmã Marlene, é ruá, que significa vento. Vento. Ele soprou o fôlego de vida. Ele ventou. O texto é como se Deus tivesse ventado no ser humano. Ele está dizendo aqui, nós precisamos de ser reinventado. Deus precisa de ventar de novo. Ventar novo fôlego. Ventar nova vida. Soprar de novo na nossa vida e fazer uma outra vida, uma nova vida, uma nova maneira de se relacionar no mundo, porque o mundo pressupõe a competição, mas o Evangelho pressupõe a cooperação. O mundo pressupõe a vingança, e o Evangelho pressupõe o perdão. O mundo pressupõe coisas antigas, mas nós somos chamados ao Senhor para sermos o contrassenso, porque o mundo pressupõe o acúmulo, mas o Evangelho, e Gálatas está dizendo que o Evangelho verdadeiro é generoso. Enquanto a sociedade propõe divisões e facções, a comunidade da fé pressupõe a unificação. Eu queria convidar o grupo de louvor para estar aqui à frente, nesse momento. A epístola aos Gálatas é um contrassenso para o seu período, mas ela continua sendo um contrassenso para nós hoje. É preciso ser reinventado. Deus pode ventar de novo. O que tem de novo na sua vida depois que você veio para a igreja? O que você inventou? Como que você reinventou a sua vida? Daniel, eu reinventei isso daqui, meu temperamento. Meu irmão, escute isso que eu vou dizer para vocês. Temperamento não é justificativa para pecado. Às vezes, não é o seu temperamento não, é que você é grosso mesmo. Você tem que se converter, tem que inventar de novo. Deus tem que inventar de novo na sua vida, para você ser doce, porque Evangelho pressupõe gentileza. A Bia, nós compramos uma roupinha da Bia para Antonella que eu achei maravilhosa, está escrito assim em inglês: seja gentil, seja gentil. Tem que ser inventado de novo. Tem coisa na nossa vida que precisa ser inventada de novo. É assim que termina o Evangelho. Você pode sair daqui e essa mensagem não pode ter falado nada com você, porque o seu coração está fechado. Mas é bem verdade que essa mensagem pode mudar o mundo. E pode ser que você não esteja a fim de mudar o mundo, e está tudo bem. Siga o seu destino, siga o seu caminho. Mas nós aqui queremos mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo, quer mudar uma realidade e propor uma nova experiência de ser humano. Um ser humano gentil, um ser humano doce, um ser humano amoroso, um ser humano que é novo e que o Espírito de Deus venta. Amém? É assim que encerra essa mensagem então.